Boa noite, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre notícias, coisas de políticas incríveis. O velho já morreu, o novo não nasceu. O grande pensador jornalista italiano Antonio Gramsci, entre muitas de suas colocações filosóficas, a frase lapidares criou uma que se aplica perfeitamente ao momento da transição brasileiro no governo Bolsonaro. Derrotado nas urnas pelo ex-presidente Lula, resiste abdicado o poder da caneta dos menos de 50 dias que lhe restam, influsa os apoiadores a pedir intervenções federal que prolongasse a de infinito seu desgoverno, qual os portugueses que ficam há décadas esperando a volta do jovem rei Sebastião, morto na batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, e vem fazendo nomeações em profusão, de que podem comprometer, sobretudo nas agências reguladoras, os postos diplomáticos e a atuação do futuro governo. É o futuro governo ainda às voltas para levantar na equipe de transição a real situação da máquina pública deixada por Jair Bolsonaro, que repassou os cofres para turbinar suas reeleições, deixou muitos setores à míngua. Ainda não pode começar a agir sem saber quanto espaço fiscal terá para operar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. É incrível que a falta de 37,3 bilhões para a Polícia Federal produzir passaporte tenha gerado mais repercussões que o fim dos recursos para a merenda escolar de remédio na farmácia popular. A dicotomia deste contraste explica bem por que o Brasil mais pobre, desassistido nos 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro, cuja preferência pela liberação de armas produziu mais uma tragédia nesse fim de ano. No Espírito Santo, um adolescente de 16 anos, filho de um tenente da PM, usando roupas camufladas e armas pesadas, invadiu 2 colégios em Aracruz e matou 3 pessoas, sendo 2 professoras, ferindo outras 13 pessoas. Entre o estudante funcionário, resolveu votar em Lula. O episódio resume o desastre do Brasil. Nos 4 anos de Bolsonaro, a cultura do ódio, apologia das armas e da morte, desprezo pela educação e a cultura é a arte que era métier de uma das primeiras professoras assassinadas, resistem e não dão espaço ao novo. A frase famosa de Gramsci, para resumir a crise no sentido em que chineses classificam como ponto de partida para oportunidades. Os anagramas são quase idênticos, diz a crise. Consiste precisamente no fato do que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Por enquanto, só estamos colhendo sintomas mórbidos sem poder saborear e desfrutar das promessas de espera que elegeram Lula. Da Petrobras à presidência do Conselho de Administração da 3R Petroleum, a trajetória sinuosa de Roberto Castelo Branco. Ricardo Bruno, em nota à agenda do poder, a 3R Petroleum nega que tenha entre seus acionistas ex-diretores da Petrobras. A empresa confirma, contudo, que o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e o atual presidente do seu conselho de administração. A transferência do executivo da estatal para a petroleira
respeitada, a quarentena legal seria aceitável, não fosse o fato de a 3R ter sido uma das principais beneficiárias do desmonte da Petrobras promovido por Roberto Castelo Branco, com a venda de ativos da empresa a preço vil. A 3R comprou 9 polos de gás e petróleo, ofertados pela estatal, 3 deles ainda em fase de transição e aquisição, fez da então minúscula petroleira uma empresa altamente rentável, com registro de crescimento de seu lucro impressionantes em 1.364% no último balanço divulgou. A 3R registrou a receita líquida no terceiro trimestre desde o ano de 502 milhões, um aumento de 161% em relação ao mesmo período de 2021. Já o lucro líquido foi de 469 bilhões e um fabuloso crescimento de 1.364% comparado ao trimestre anterior. China nomeia bispo, revelia do Papa irrita Vaticano. A China nomeou um bispo, revelia do Vaticano provocou críticas da Santa Sé, menos de 2 meses depois da renovação de um acordo bilateral até 2024. Caso diz respeito à posse de Giovanni Peng Saison, bispo de Yujiang, com bispo auxiliar de Xiangxi, diocese não reconhecida pela Igreja Católica. A Santa Sé ficou sabendo com surpresa, apesar da notícia da cerimônia da instalação ocorrida em 24 de novembro. Nanchang diz um comunicado de tom comunicativo divulgado pelo Vaticano. Segundo a nota, a nomeação não ocorreu em conformidade com o espírito de diálogo existente entre a parte vaticana e a parte chinesa, como estipulado pelo acordo provisório de nomeação de bispo assinado em setembro de 2022. Além disso, a Santa Sé pede que episódios similares não se repitam e diz esperar a comunicação oportunas por parte das autoridades. Assinado em 2018, o acordo em questão foi renovado pela segunda vez, no último dia 22 de outubro. Seus termos exatos permanecem em sigilo, mas sabe-se que ele permitiu o Vaticano recuperar o papel ativo na nomeação de bispos chineses, que até então eram escolhidos à revelia do Papa. Os dois países romperam a relação diplomática em 1951, quando a Santa Sé reconheceu a independência de Taiwan, que ainda é visto por Pequim como uma província rebelde. Durante a década católica, chineses viveram divididos entre uma conferência de bispo escolhido pelo Partido Comunista e um braço da Igreja Apostólica Romana que atuava na clandestinidade. Até o momento, o pacto já levou à aprovação de 6 ordenações episcopais, em comum acordo entre Pequim e o Vaticano, mesmo alvo de críticas por não dar à Igreja Católica a mesma autonomia que ela possui em outros países. O próprio Papa Francisco já admitiu publicamente que o acordo não é o ideal, porém é o possível no momento. Teto do ICMS foi debatido de forma eleitoreira, criticam governadores. Matheus de Souza, Bruno Luiz, como uma arrecadação menor por causa do teto do ICMS sobre combustíveis e energia. Os governadores do Pará
Helder Barbalho, MDB, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, PSB, criticaram como a lei do teto foi definida pelo governo e a falta de compreensão por parte do Executivo Federal. Para suprir a falta de arrecadação, Barbalho afirmou que pretende mudar a alíquota modal, assim como vários estados disse, de 17% para 19% para garantir, segundo ele, o que para mantenha a sua saúde fiscal preservada. Nós sabemos que foi uma medida com uma fórmula precária, como uma fórmula desrespeitosa sobre o aspecto das relações federativas, porém casuísticas para o momento que estávamos vivendo, criticou Barbalho durante o fórum do grupo Esfera sobre o Teto. O paraense afirmou que está aguardando as decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o tema, qual será o posicionamento do novo governo sobre o assunto, mas nos temos que conhecer na acessibilidade política que será uma solução que necessita da conciliação dos entes, pontuou. Não dá para imaginar que o ambiente político para o presidente da República ou para o Congresso Nacional ou para os governadores da noite para o dia elevancar o preço do combustível para a realidade que nós assistimos há 3, 4 meses atrás, disse. Para Casagrande, todo o assunto envolvendo os combustíveis foi feito de forma eleitoreira por Jair Bolsonaro, PL. Sua expectativa, afirmou, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, puxe para si o debate para que os governadores não tenham surpresas e que possam achar caminhos para manter o equilíbrio fiscal. Tarcísio de Freitas, republicano eleito para comandar os estados de São Paulo, aliado de Bolsonaro, evitou dissertar muito sobre o tema. É um assunto delicado, eu acho que está sendo mediado pelo Supremo. Vamos ver que linha o Supremo vai caminhar, disse enquanto destacava o trabalho do Executivo. Apesar disso, Tarcísio concordou com a compensação para os estados faz falta.